Oi pessoal, boa noite, obrigada por todo mundo que está conectado. Eu sou a Carol, para quem não me conhece, eu sou enfermeira neonatologista. Isso quer dizer que eu sou especialista em cuidados com o bebê. Eu sou fundadora da Nana Neném, que é uma consultoria de cuidados, orientações para gestantes, cuidados com o bebê, amamentação, tá? E essa proposta do ao vivo, esse já é o segundo ao vivo que a gente faz, e essa proposta do ao vivo é que eu possa escolher temas junto com vocês e esclarecer dúvidas e trazer assuntos relevantes dentro do universo materno-infantil. Então o tema de hoje é pega correta e sucção efetiva e como que isso interfere no sucesso do aleitamento. Esse tema de hoje foi uma sugestão de uma pessoa que assistiu o tema do mês passado, que foi sono seguro, e eu fiquei muito feliz com a procura que a gente teve, né, nesse evento, porque me mostra que é um assunto muito importante e que muitas mães não estão preparadas para amamentar, e aí quando o bebê chega, elas se deparam com esse grande desafio que é se adaptar a essa nova vida, a esse bebê e a toda essa dinâmica, todo esse aprendizado de como eu vou fazer o meu bebê se alimentar direito, será que meu bebê está se alimentando direito? E aí a gente levanta algumas questões. Muita gente fala da pega correta, afinal, o que é a pega correta, né? O que é a sucção efetiva? Como que eu faço para o meu bebê fazer a pega correta? Se eu der chupeta, se eu der mamadeira, vai fazer diferença na pega do meu bebê? Quanto tempo meu bebê tem que mamar? Então a proposta de hoje é a gente esclarecer uma série de pontos sobre pega correta e sucção efetiva, que é a sucção de fato que faz o bebê ordenhar a mama da mãe para se alimentar adequadamente e manter a produção do leite materno, tá? Eu começo trazendo para vocês um pouco da problemática da amamentação no Brasil. Não sei se vocês sabem, mas é contextualizar que no Brasil o tempo médio de amamentação das mulheres é só de 54 dias. E o tempo recomendado mínimo pelo Ministério da Saúde é de 6 meses. O Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, preconizam o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, então isso significa que o bebê não precisa tomar mais nada, se alimentar de mais nada, nem de água, tá? E que a partir do 6º mês seja feita a introdução alimentar, então... Desculpa, eu tive um problema aqui com a internet, mas a gente estava falando da contextualização da problemática da amamentação no Brasil. O tempo médio de amamentação das mulheres brasileiras é de 54 dias, ou seja, menos de 2 meses, está muito abaixo do que é preconizado pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde, que são 6 meses de aleitamento materno exclusivo, tá? Aleitamento materno exclusivo significa que o bebê não precisa receber nenhum outro tipo de suplemento, nem alimento, nem suco, nem fruta, nem chá, nem água, tá? E até os 2 anos de idade, então depois dos 6 meses é feita a introdução alimentar e o aleitamento materno segue até o 2º ano de vida, tá? Então esse é o tempo recomendado pelo Ministério da Saúde. No Brasil a gente tem um tempo médio de 54 dias. Isso quer dizer que só 10% das mulheres brasileiras amamentam seus bebês até o 6º mês. É um problema de saúde pública isso. Até o 6º mês de vida, 90% dos brasileiros já tomaram fórmula láctea, já tomaram leite artificial, e a gente tem uma série de malefícios que isso pode trazer. A gente sabe que tem um limite, que não é só escolha da mulher amamentar ou não, a gente sabe que tem problemas associados, mas a gente vai falar sobre isso, tá? E por que essas mães amamentam tão pouco, né? Por que essas mulheres amamentam tão pouco? Quais são os fatores que levam ao que a gente chama de desmame precoce, que é a retirada tão cedo do bebê do peito? Normalmente as mulheres, quando estão grávidas, poucas se preocupam em se preparar para amamentar, né? Então a falta de preparo no período pré-natal, a falta de orientações no período pré-natal faz com que essa mulher, na hora que se depara com o bebê e a situação da amamentação, ela não tem recursos para administrar tudo isso. Então isso leva ao desmame precoce. A gente tem também uma questão, que é uma questão importante, que é a falta de suporte depois do parto.
seja suporte profissional, então poucos profissionais são qualificados para fazer assistência ao aleitamento. A gente tem também a questão do suporte da rede de apoio, então de todos os familiares, todos os amigos dessa mulher que vai tentar amamentar, eles precisam estar muito junto, muito perto, porque a mulher precisa de ajuda. A gente tem a questão dos obstáculos da sociedade, então muita mãe me fala, como é que eu vou amamentar 6 meses se ao 4º mês eu preciso voltar a trabalhar? Né? A gente tem vários obstáculos relacionados a isso na nossa sociedade, e a gente tem o famoso palpite, né? A gente tem muitas pessoas ao redor dando palpites de experiências mal sucedidas de amamentação, ou então dando palpites de intervenções que a gente deveria fazer ou não, coisas às vezes sem embasamento científico, baseadas em experiências que não deram certo. E a gente tem também a interferência dos mitos. Então, mulher que acha que o leite é fraco, ou depois que a produção regula, a mulher que acha que o leite secou e aí ela para de amamentar. As mulheres acham que o leite que é fraco começam a dar fórmula láctea para o bebê. Então, a gente tem uma série de mitos também que estão relacionados à amamentação que fazem a mulher desistir de amamentar, tá? E o objetivo da consultoria de amamentação é estar do lado dessa mulher, trazendo orientações para ela, trazendo ferramentas para ela estar bem orientada e poder escolher o que fazer. Não é obrigatório amamentar, mas a gente sabe que tem uma série de benefícios e que pode valer a pena. Então, o meu objetivo é transformar essa experiência ruim de aleitamento, do aleitamento materno é um desafio, mas o meu objetivo é transformar essa experiência estressante numa experiência pelo menos gostosa. Não tô falando que vai ser fácil, mas tem que ser gostoso, tá? A gente tem uma outra questão relacionada a esse assunto, que é a demanda de leite, né? O quanto que o bebê precisa mamar e como que eu sei que a minha produção ficou adequada. A pega correta está estritamente relacionada a isso, porque um bebê que faz a pega correta e consegue fazer a sucção efetiva e a ordenha efetiva e o estímulo da glândula vai garantir que essa mãe consiga produzir hormônios que vão fazer ela ter o volume correto de leite para esse bebê. Ninguém tem volume de leite igual, porque o nosso corpo é muito sábio e produz exatamente aquilo que o nosso bebê precisa mamar. Então, a pega correta é muito importante também para a manutenção do volume de leite. Como que eu sei que meu bebê está mamando bem, né? Como que eu sei que meu volume de leite está adequado para o meu bebê? Isso pode ser assunto para um outro dia, mas o ajuste do volume é de acordo com a demanda do bebê. Quanto mais o bebê mama, mais a gente vai produzir. E a gente vai saber se o bebê tá mamando bem se ele estiver dormindo bem, porque bebê com fome não dorme, né? Eu falo muito isso pras mães, bebê com fome não dorme. E bebê que tá mamando bem faz xixi toda a fralda e faz cocô pelo menos uma vez ao dia. Então o nosso parâmetro, o nosso controle, a gente não tem balança em casa, a gente não pode pesar o bebê todo dia, mas o nosso controle vai ser a ingestão, da ingestão vai ser as eliminações e o sono. E aí a gente chega no que é realmente a pega correta, né? Muitas mães me perguntam, o que é a pega correta? A pega correta é uma forma que o bebê vai pegar no peito da mãe e ele vai conseguir posicionar a língua dele de forma que ele faça a ordenha e o estímulo da glândula. Uma pega correta tem alguns fatores indicativos. Primeiro, a mãe tem que estar muito bem posicionada. Tem mãe que me fala, eu não tenho poltrona de amamentação, eu não comprei a almofada de amamentação. Não tem problema nenhum, você pode amamentar no seu sofá, você não precisa da almofada, você pode se apoiar com travesseiros, mas é muito importante que você esteja numa posição confortável e que você esteja sempre bem apoiado, com os ombros alinhados, nunca ficar com um ombro mais alto do que o outro, a gente começa a ficar com dor e não se posiciona bem. Uma mãe bem posicionada é o início de uma cascata de coisas que vão fazer o bebê mamar bem. Então, a mãe numa posição adequada faz com que o bebê fique numa posição adequada. O bebê tem que estar barriga com a mãe, isso a gente está falando da posição tradicional para amamentar. O bebê tem que estar barriga com a mãe e tem que estar com a boca bem na altura do mamilo. Então, ele não pode fazer nenhum esforço, nem para os lados, nem para cima, nem para baixo, para alcançar o mamilo da mãe. Ele tem que estar bem alinhado com o mamilo da mãe. Isso vai evitar que você tenha traumas no mamilo, fissuras na junção do mamilo e da areola, tá? Outra coisa, o bebê quando ele abocanha, ele tem que abocanhar mamilo e areola. Às vezes ele não vai abocanhar a areola toda, tem gente que fala, tem que pegar a areola toda.
Às vezes, dependendo do tamanho da areola, ele não consegue pegar a areola toda, mas é importante que ele não escorregue só para o mamilo. Então, ele tem que pegar mamilo e um pedaço da areola. Estando nessa posição, ele vai conseguir jogar a linguinha dele lá para frente e com essa língua ele vai fazer um movimento de canoinha para poder fazer a ordenha. Quando ele sugar, se ele estiver fazendo a pega correta, não vai fazer nenhum barulhinho. Se ele estiver fazendo barulhinho de chupeta, é sinal que ele escorregou e ele está pegando só no mamilo. Se ele pega só no mamilo, ele não consegue fazer essa canoinha com a língua, ele joga a língua lá para trás e ele não consegue ordenhar. Se ele não consegue ordenhar, ele estimula pouco a glândula da mãe e a mãe começa a ter diminuição do volume de leite, tá? Então, uma pega correta, uma mãe bem posicionada, um bebê bem posicionado, sem esforço para alcançar o mamilo, a boca bem aberta, eu falo que é boquinha de peixe, os lábios do bebê ficam virados para fora, tá? Ele vai abocanhar mamilo e areola e quando ele sugar não vai fazer nenhum barulhinho de chupeta. Se fizer barulhinho de chupeta, escorregou só pro mamilo. Também não pode fazer covinha na bochecha, porque se tiver fazendo covinha na bochecha, é sinal que ele não conseguiu vedar a pega. Como que o bebê faz a pega? Ele faz uma força de ventosa para segurar o mamilo e a areola dentro da boca. E essa força de ventosa ele precisa fazer um vácuo. Então, se ele estiver fazendo covinha na bochecha, é sinal que ele perdeu esse vácuo e ele perdeu a pega, tá? Quando ele suga efetivamente, né, que a gente fala, ai, tá fazendo uma sucção efetiva, olha que sucção bonita, ele mexe até aqui em cima na orelhinha. Então percebam, quando seu bebê mamar, olha aqui em cima na orelhinha, você pode colocar a mão aqui, você vai perceber, você vai sentir mexer. Isso é sinal que ele tá movimentando toda a articulação, isso é sinal de que ele tá fazendo uma sucção efetiva. E mais pra frente, lá para uns 6, 7 dias depois do parto, quando você já teve a descida do leite, né, que a gente chama de apojadura, e você já tá com um volume maior de leite, a gente consegue escutar o bebê engolir, né, que é o que a gente chama de deglutição audível. Então, pontos de pega correta e sucção efetiva pra gente gravar e não esquecer mais. É uma mãe bem posicionada, um bebê bem posicionado. Bem posicionado quer dizer confortável e sem nenhum esforço para ficar na posição que tá. Bebê com boquinha de peixe, lábios para fora, abocanhando o mamilo e a areola da mãe. Quando ele suga, ele não faz nenhum barulhinho, ele não faz covinha na bochecha e ele movimenta até aqui em cima todinha a articulação, tá? Esses são sinais de pega correta e sucção efetiva, tá? Muita gente me pergunta com relação a bicos artificiais. E conforme vocês tiverem dúvida, pessoal, vocês podem escrever que eu tô recebendo as dúvidas aqui nos comentários do vídeo e a gente pode discutir outros assuntos. Muitas mães, então, perguntam sobre os bicos artificiais. O que são os bicos artificiais? São chupetas, mamadeiras e bicos de silicone. Bico de silicone, a gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente indica para uma mãe. Tem horas que a gente não tem outra alternativa, então a gente avalia e a gente prescreve o bico de silicone para a mãe como um suporte no aleitamento materno. Mas lembrar que isso é algo transitório, tá? Qualquer pega diferente da pega do peito é uma pega que o bebê vai movimentar a boca diferente, vai posicionar a língua diferente e isso pode dar o que a gente chama de confusão de bico. Então, falando de confusão de bico, qualquer pega diferente que o bebê faça, ele vai perder essa pega do peito. Pra gente entender melhor, a pega do peito, como eu falei, é uma pega de ventosa. É uma pega que o bebê faz a bocanha, mamilo e areola, faz uma força de ventosa e joga a língua lá pra frente para poder fazer a ordenha. Isso é uma pega de peito. Uma pega de chupeta ou uma pega de mamadeira, o bebê vai colocar o bico artificial na boca e ele vai jogar a língua lá pra trás. Evelyn, a gente teve 2 problemas de conexão de internet, mas agora parece que restabeleceu, tá? Mas se você tiver perdido alguma parte, tiver alguma dúvida, pode perguntar que a gente volta no assunto, tá? Voltando a falar do bico artificial, a pega da chupeta, a pega da mamadeira, o bico artificial vai entrar na boca do bebê e o bebê vai jogar a língua lá pra trás. E isso é uma pega muito diferente da pega do peito. Quando o bebê volta para pegar no peito, pode acontecer o que a gente chama de confusão de bico,
né, que é o bebê ficar tentando fazer a pega da chupeta no peito da mãe. Então ele começa a escorregar para o bico da mãe, para o mamilo do peito, começa a jogar a linguinha lá para trás, não consegue fixar a pega, tem dificuldade de fazer a ordenha. Então quando a gente indica um bico artificial, ou as mães decidem dar chupeta, ou oferecer mamadeira para o bebê, a gente tem que ter muita cautela e tem que estar muito ciente que essa confusão de bico pode ocorrer, tá? Além disso, bebês que mamam chupeta são bebês que mamam menos vezes no peito. A gente defende o aleitamento materno livre demanda. O que isso significa? Sempre que o bebê pedir, a gente oferece o peito. Quando a gente oferece a chupeta, sempre que o bebê pedir, ora a gente vai dar o peito, ora a gente vai dar a chupeta. Então isso significa que o bebê vai mamar menos vezes no peito da mãe. O bebê mamando menos vezes no peito da mãe, a gente pode ter uma diminuição no início discreta, mas que depois pode aumentar, uma diminuição da produção de leite, porque como eu falei lá no início, a gente produz o tanto de leite que o nosso bebê precisa mamar, nossa produção é sob demanda. Então se eu der mais chupeta para o meu bebê e colocar ele para mamar menos vezes no meu peito, o meu corpo vai entender que eu não preciso produzir tanto leite assim, e aí eu vou diminuir minha produção. Então, bebês que chupam chupeta mamam menos tempo no peito, e a chupeta aí é um fator preocupante pro desmame precoce, e isso também vale para mamadeira, tá? Mamadeira com o bico, aí o copinho não tem essa interferência do bico. A gente tem alguns artigos que falam sobre a relação da chupeta para proteção de síndrome da morte súbita, que foi o assunto que a gente falou no mês passado, sobre sono seguro. E aí, qual é a nossa posição? A chupeta tem sim alguns indícios de prevenir a síndrome da morte súbita, porém o aleitamento materno também. O aleitamento materno se mostra mais eficaz na prevenção de síndrome da morte súbita. E aí, como a gente sabe que a chupeta leva ao desmame precoce e a gente vai perder o fator protetor que é o peito, a gente não indica a chupeta mesmo que para prevenção de síndrome da morte súbita, tá? Sobre pega correta, alguém que esteja assistindo a gente tem alguma questão a ser levantada, alguma dificuldade do dia a dia, alguma pergunta? Porque a gente trouxe aqui que para uma pega correta a mãe precisa estar bem posicionada, o bebê precisa estar bem posicionado, independente da posição que a gente escolher para amamentar. O bebê não pode fazer nenhum esforço para alcançar o mamilo da mãe, né? Então, bebê e mãe têm que estar bem alinhados. O bebê faz uma boca de peixe, então abre bem um bocão, faz uma boca com lábios para fora e abocanha o mamilo e um pedaço da areola da mãe. E quando ele suga, ele não faz nenhum barulhinho de chupeta, ele não faz covinha na bochecha e ele mexe todinha a articulação aqui temporofacial. Então, esses são os sinais que a gente tem que observar de que nosso bebê está mamando bem, que nosso bebê fez uma pega correta e ele está fazendo uma sucção efetiva. Lembrar que a sucção efetiva é muito importante para o sucesso do aleitamento, porque a sucção efetiva vai garantir que você evite traumas mamilares. Por que o mamilo machuca quando a gente amamenta? Né? Primeiro porque é uma pele muito sensível mesmo, mas muitas vezes o trauma mamilar está relacionado à pega incorreta, ou ao bebê que dorme no peito, ou a mãe que não está bem posicionada, todos esses fatores que a gente veio falando. Então, é muito importante que a gente esteja bem posicionada e que a gente consiga fazer o bebê fazer a pega com essas características para evitar o trauma mamilar, que também é um fator de desmame precoce. A Fernanda está perguntando se o tamanho do bico do peito interfere na boa amamentação. Fernanda, é o seguinte, o mamilo ele funciona como um guia para o bebê, tá? A gente tem vários tipos de mamilo. As mulheres têm vários tipos de mamilo. A gente tem mamilo protruso, que é um mamilo para fora, um mamilo mais comum. E a gente tem um mamilo semi-protruso, que quando a gente tira o sutiã ele tá bem planinho, mas se a gente estimular ele fica protruso. A gente tem o mamilo hipertrófico, que é um mamilo bem grande, ele é bastante comum em orientais.
e a gente tem o mamilo invertido, que é um mamilo para dentro, que a gente chama um mamilo umbilicado, tá? Qual que é a função do mamilo na amamentação? O mamilo, ele funciona como um guia para o bebê. O bebê precisa saber aonde que ele abre aquele bocão e onde que ele tem que abocanhar. Então, se a gente estiver bem posicionada e fizer uma prega adequada para o bebê usar de guia, o mamilo não vai interferir tanto. Tem mamilo, por exemplo, mamilo invertido e mamilo hipertrófico, são mamilos mais difíceis da gente trabalhar para colocar o bebê para mamar. Às vezes a mãe precisa de ajuda, né? Às vezes a mãe precisa de uma consultoria de aleitamento em casa. Porque tem algumas dicas que a gente dá, dependendo do tipo de mamilo. O mamilo que é invertido, a gente consegue exteriorizar. O mamilo que é hipertrófico, a mãe tem que tomar muito cuidado para o bebê pegar a areola também, porque às vezes o bebê fica só no mamilo, porque o mamilo é muito grande. Então, às vezes, tem algumas dicas que a gente consegue dar avaliando caso a caso. Mas, de praxe, para que serve o mamilo na amamentação? Serve como um guia para o bebê, tá? Então, se você conseguir se adaptar e fazer uma preguinha para o bebê, independente do tamanho do seu mamilo, você vai conseguir também garantir pega correta, tá? A Vanessa tá perguntando assim: minha bebê hoje faz 3 meses e estava tudo bem. E agora está fazendo a pega errada somente de um lado. Por que será? Vanessa, não sei se você começou a dar chupeta, se você já dava chupeta ou se não dava e não está dando, mas a chupeta pode ser um fator que faz o bebê ter confusão de bico e aí começar a fazer uma pega diferente. A gente tem casos também de bebês que gostam mais de mamar de um lado e gostam menos de mamar de outro. O que, que a gente faz nesses casos? Às vezes a gente engana o bebê. Então, por exemplo, o bebê só gosta de mamar do lado direito e eu tô acostumada a amamentar na posição tradicional. Quando eu colocar ele do lado esquerdo, eu levo ele para o meu peito esquerdo na posição invertida. Porque aí o prisma visual dele, né, o campo visual dele vai ser o mesmo como se ele estivesse na posição tradicional do outro lado. Então a gente acaba enganando ele. E tem também a questão que a gente tem mais destreza sempre de um lado ou de outro, né? A gente tem facilidade ou do lado direito quando a gente é destro ou do lado esquerdo quando a gente é canhoto. Então, Vanessa, eu acho que você pode avaliar todos esses fatores e ver se alguma coisa se encaixa aí na sua situação. Se não for nada disso, me manda uma mensagem e a gente conversa e tenta ver o que está acontecendo aí com a sua bebê. Aos 3 meses de vida, a gente já fala que o aleitamento materno está estabelecido. Então, assim, quando o bebê aos 3 meses está mamando só no peito, sem interferência de nenhum bico artificial, não tem nenhum motivo aparente para que ele agora comece a fazer pega errada, tá? Então, eu acho legal a gente avaliar esses fatores externos que eu comentei, pra gente ver se algum se encaixa com você. E se você precisar de ajuda, você me avisa e a gente vai conversando, tá? A Gabriela tá perguntando aqui, ó, já te chamei de Gabriela, tá? Porque ela falou que ela tá na conta de outra pessoa, mas o nome dela é Gabriela. Gabriela tá falando que a filha dela mama cerca de apenas 20 minutos, ela tem só 15 dias e às vezes não quer pegar. Tenho dúvida se ela está se alimentando bem. Gabriela, tua dúvida se ela está se amamentando, se ela está amamentando bem, né? Se ela está mamando o suficiente, é uma dúvida muito comum entre as mães. Quando a gente sai do hospital, normalmente a gente ainda tem só colostro. E aí a gente passa por um tempo, depois que desce o nosso leite, lá para o 4º dia, 5º dia, 3º, 5º dia depois do parto, a gente tem um boom de leite, né, que é a apojadura, que é a descida do leite de fato. E aí na apojadura, que é quando a mama fica cheia, quente, tensa e muitas vezes fica empedrada, é quando o nosso corpo vai começar a entender o quanto que o bebê precisa mamar, tá? Então, passando esse período, normalmente o corpo já entendeu o quanto que o bebê precisa mamar, e aí o que o corpo faz? Ele diminui um pouquinho a produção, para não ter desperdício. Então, nessa fase, às vezes a gente acha que a gente tá com pouco leite, mas na verdade a gente não tá. E aos 15 dias de vida é o tempo que a gente tem maior incidência do desmame por introdução de fórmula láctea. Como saber se meu bebê tá mamando bem? Se estiver fazendo pega correta e sucção efetiva, que são todos esses sinais que eu falei agora mais cedo, já é um ponto para bebê, tá? É um ponto para ela. Outra coisa, bebê com fome não dorme.
tá? Então, o que é o intervalo de mamada ideal? Se estiver dormindo menos de 2 horas e já tá acordando para mamar de novo, ou seja, se tiver fazendo um intervalo de menos de 2 horas entre uma mamada e outra, é sinal que poderia caprichar mais na mamada. Então, esses 20 minutos você pode estimular um pouquinho e ela mamar um pouco mais. E outro fator que você vai observar são as eliminações. Então, toda vez que você for amamentar, a orientação é trocar a fralda. Olhar a fralda, de preferência tem que ter xixi em todas as trocas, e cocô pelo menos uma vez por dia. Isso é sinal de que o bebê está hidratado e está se alimentando bem, tá? Então esses são os sinais que você vai observar. O leite materno é de digestão rápida e é de digestão fácil, então por isso que a gente fala que umas 2 horas de intervalo é um intervalo aceitável. Menos que isso vale a pena incentivar. Mas como o leite tem várias fases e o bebê vai aproveitando todas essas fases do leite, às vezes ele começa a mamar menos tempo mesmo, 20 minutos é um tempo ok, tá? Só peço que, como você que tá perto da sua bebê, que você observe esses outros fatores, sono e eliminações, tá? A Priscila tá online e tá perguntando como se preparar para o momento da amamentação. Ela tá gestante e ela quer saber se tem alguma forma de preparar o mamilo para o momento da amamentação. O seu comentário, Priscila, ele tá cortado e eu tô vendo aqui que você tá falando do banho de sol. Hoje em dia a gente não orienta mais o uso de nenhum produto áspero nos mamilos. Então, aquela coisa de esfregar a bucha, de passar lixa, nada disso mais é usado, tá? Também a gente não recomenda o uso de hidratante ou pomada de lanolina durante a gestação, tá? A melhor coisa que você faz é banho de sol. Banho de sol no horário saudável, antes das 10 da manhã ou depois das 4 da tarde. Se você conseguir tomar sol na sua casa, ótimo, esses horários são perfeitos. E cerca de 10, 15 minutos de exposição ao sol sem sutiã. Se não der para tomar sol em casa, se os vizinhos não deixarem tomar sol em casa, a luz amarela artificial também pode ajudar, tá? Cerca de 15 centímetros de distância do mamilo também pode fazer a exposição na luz, tá? Mesmo fazendo essa preparação, pode ser que você tenha dificuldades com relação à adaptação. Eu costumo falar para os pacientes que são 15 dias de adaptação. São 15 dias de um pouco de sensibilidade, tá? Mas cuidando da pega correta e fazendo uso de algumas estratégias, pomada de lanolina, compressa para aliviar algumas coisas, algumas dicas, você pode minimizar essa sensibilidade, tá? A Renata tá dizendo que a neném dela começa com a pega correta, mas pouco tempo depois ela desfaz a pega e ela tem que ficar o tempo todo tendo que tirar e colocar de novo. Outra coisa, quando o fluxo começa, ela não aceita, mas o peito até para de jorrar. O comentário tá cortado aqui, mas eu vou... Qualquer coisa, se eu não responder toda a sua pergunta, Renata, você escreve de novo o pedaço que eu não tiver respondido. Renata, é o seguinte, o peito da mãe é um lugar muito gostoso de dormir. Tá? Então, quando a gente aconchega o bebê no peito pra dar de mamar pra ele, a gente precisa ficar dando um pouco de cordinha às vezes. O que deve acontecer? A sua neném deve fazer a pega correta, porque pelo que você tá me falando, ela sabe fazer, então ela faz a pega correta, começa a mamar, e aí vocês já devem ter percebido que os bebês fazem grupos de sucção, então suga 4, 5 vezes e para respirar. É igual a gente tomando água, né? A gente precisa dar aquela paradinha pra respirar. E nessa paradinha, às vezes ela tá muito gostosa ali no seu colo, ela começa a relaxar, relaxar, relaxar. Lembra que a pega, ela faz uma força de ventosa com a boca, começa a relaxar, começa a perder a pega, começa a escorregar, tá? A dica que eu dou pra você é pra você ficar dando um pouco de cordinha na sua bebê. Então, percebeu que ela tá demorando pra retomar a sucção depois da pausa, né? Dá uma cordinha nela pra ela voltar a sugar e evitar de dormir. Porque se dormir e escorregar, vai ser difícil, vai ter que ficar reposicionando. E sempre que vocês perceberem que a pega não está correta, a orientação é colocar o dedo mindinho dentro da boca do bebê para ele soltar o peito, porque se puxar o bebê, o mamilo vai vir junto, pode fazer fissura, tá? Então a orientação é colocar o dedinho dentro da boca do bebê, isso não machuca, isso faz ele soltar a pega e aí reposicionar.
E às vezes a gente precisa tirar o bebê do peito, acordar o bebê um pouquinho, estimular ele um pouquinho e começar tudo de novo, tá? Por isso que é importante manter ele alerta. Renata, você tem mais um pedaço de dúvida falando do fluxo de leite. Se você quiser escrever aqui, você pode escrever porque eu não consegui entender toda a sua pergunta, tá? Como é dar cordinha no nenê? Dar cordinha no nenê é um jeito carinhoso que a gente fala de estimular o bebê a mamar. Porque como eu falei, o bebê vai pegar no peito, vai fazer grupos de sucção. Então ele suga umas 4, 5 vezes e para respirar. Igual a gente quando tá tomando água. No início da mamada, nos primeiros minutos, ele para respirar e ele volta a sugar. Aí suga mais 4, 5 vezes e para de novo para respirar. Dar cordinha no nenê é no meio dessas paradinhas, né? No meio desses grupos de sucção, fazer um estímulo leve, usar nossa mão. E tem bebê, o bebê de vocês funciona de jeito diferente. Então tem bebê que a cordinha funciona aqui na bochecha, então fazer uma cordinha na bochecha, ou no pezinho, ou aqui na região da axila, entre o tórax aqui e o peito do bebê, e as costas do bebê, desculpa. E aí fazer um estímulo mesmo para ele acordar, tá? Renata, ela não dorme no peito. Sempre depois ainda tenho que fazer dormir fora do peito. Renata, aí a gente tem que avaliar. Assim pela internet fica difícil de eu te falar. Eu precisaria ver o teu volume de leite, o padrão de sucção da bebê e como que tá sendo essa mamada, se ela realmente está sendo efetiva, tá? Tenta acompanhar com esses sinais de pega correta e esses sinais de sucção efetiva, se ela tá conseguindo mamar. Qualquer coisa fora disso a gente tem que avaliar pessoalmente, não tem como a gente passar uma orientação assim sem ver na realidade o que tá acontecendo. Tá? Mas se precisar, você entra em contato comigo no particular e a gente conversa. A Laís está perguntando como que ela sabe que a pega está correta. Então vamos lá, vamos recapitular os pontos de pega correta. Para uma pega correta, a mãe tem que estar numa posição confortável, independente se ela tiver uma poltrona de amamentação, ou se ela estiver amamentando no sofá, ou se estiver amamentando na mesa da cadeira de jantar, tanto faz. Ela tem que estar numa posição confortável, sempre bem apoiada, então usar travesseiros, usar almofada de amamentação, porque isso é o começo de tudo, isso é o começo da pega correta. A mãe bem posicionada, um bebê confortável, então um bebê alinhado com o mamilo da mãe. Assim ele vai conseguir abocanhar o peito da mãe, então ele abocanha mamilo e um pedaço da areola, com uma boca bem grande, os lábios curvados para fora, e quando ele sugar, ele vai fazer um movimento até aqui em cima na orelhinha. Ele não faz covinha e ele não faz barulhinho. E depois, quando a gente já tá com bastante volume, depois de uma semana, 10 dias do parto, a gente consegue escutar o bebê engolir. Então ele suga e a gente escuta ele engolir. Isso é sinal de pega correta e sucção efetiva. O que é pega correta? É o jeito que o bebê pega no peito, que faz com que ele consiga sugar o leite que ele precisa. Se ele faz uma pega errada, a mama é como um cacho de uva. O nosso leite fica armazenado aqui atrás nos ductos. Então, se ele pega só no mamilo, ele não consegue espremer esses ductos e mamar o leite. Então, por isso que é tão importante a pega correta para o sucesso da amamentação. A Elise está perguntando se tem diferença de sucção com relação à eficiência entre meninos e meninas. Olha, Elise, tudo que a gente falar aqui sobre isso pode ser usado contra nós nesse mundo que nós estamos hoje em dia. Bom, brincadeiras à parte, eu nunca procurei evidência científica sobre isso, mas eu posso te falar da minha experiência na assistência. Normalmente, as meninas são mais animadas para mamar. Eu sei que você tem um menino, mas normalmente as meninas são mais animadas e mais acordadas para mamar. Tá? Mas com relação a padrão de sucção, é até uma coisa que eu vou tomar nota aqui para eu pesquisar se tem alguma evidência, se alguém já parou para estudar isso. Mas o que a gente vê na prática, na assistência, é que as meninas têm mais vontade, têm mais disposição, os meninos têm mais preguiça. A Vanessa está perguntando se ela sempre deve passar a pomada de lanolina. Ela ficou alguns dias sem usar e a impressão que ela ficou é que a boca da bebê tinha uma serrinha.
Não entendi muito bem o que é essa serrinha, mas, Vanessa, a pomada de lanolina é uma pomada natural que é feita, extraída da lã do carneiro. Ela tem um poderoso efeito cicatrizante, hidratante, tá? Inclusive tem mãe que usa no bumbum do bebê, contra assadura. A orientação é que a gente use após todas as mamadas, tá? E não só quando a gente já tiver lesão. Pode ser preventiva. Lembrar de não usar na gestação, tá? Só depois que começar a amamentar. A forma de aplicar, a gente aplica bem pouquinho no dedo, um grãozinho de arroz, aí a gente ativa um pouquinho a pomada, tá? Independente da marca que vocês usarem, a gente ativa um pouquinho a pomada e passa só no mamilo. Por que a gente passa só no mamilo? Porque é uma pomada bem escorregadia, quem conhece sabe. E aí quando o bebê for mamar na próxima mamada, principalmente se vocês usarem pomadas de lanolina pura, que a gente encontra no mercado, a gente não precisa limpar o peito na mamada seguinte para o bebê mamar. Então, se a gente estiver usando essa pomada de lanolina pura e o bebê for abocanhar e vocês tiverem passado na areola também, o bebê vai escorregar da areola e vai pegar só o mamilo. Então, isso vai prejudicar a pega. Mas respondendo sua pergunta, não entendi o que você quis dizer com serrinha, mas a indicação é passar sim após todas as mamadas. Lembrar que o banho de sol é muito importante para prevenção de lesão e para cicatrização. Só que se você estiver usando pomada de lanolina, não vá para o sol com a pomada, tá? Porque você pode sofrer queimadura. A Gisele tá perguntando, tá dizendo que o Theo agora tá com um comportamento de puxar o peito e como está ficando bem ventosa, ele puxa bem o peito e não solta. Se eu sei o que seria esse comportamento. Olha, Gisele, o Theo tá com 1 mês, né, pelas minhas contas. E ele começa agora a interagir mais com você. Então, ele pode estar só fazendo uma graça. Ou então, não sei o que você tá observando, você tinha me dito que ele anda regurgitando um pouquinho. Se ele tiver com dor na hora de mamar, é legal você falar com a pediatra para vocês avaliarem juntas se tem aí uma situação de refluxo, porque também se ele estivesse jogando para trás com o peito na boca, pode ser que ele esteja com dor na hora de mamar. E o refluxo ele dá uma azia. Não sei, não vi. Tô te falando coisas que podem ser, mas eu acho legal você discutir com a pediatra dele. Tenta segurar, tenta posicionar melhor e segurar um pouquinho a cabeça dele e ver se resolve. Se ele continuar se jogando para trás, eu acho legal você cogitar essa possibilidade de ser desconforto e conversar com a pediatra. Bom, não temos perguntas, mas... Se tiverem perguntas, vocês podem continuar mandando, tá? Eu vou responder todas as perguntas, inclusive vou deixar as respostas aqui também no vídeo. Esse vídeo vai estar disponível na página para vocês assistirem, para vocês compartilharem com os amigos de vocês. Chegou mais uma pergunta aqui. A Érica tá perguntando, não sei se já foi perguntado, meu filho está chorando toda vez que ele acaba de mamar. Érica, a gente precisa ver se ele tá mamando bem. Se esse choro for fome, pode ser que ele não esteja mamando bem. Se esse choro for dor, pode ser que a gente precise avaliar aí uma situação de refluxo. Aí você vai ter que conversar com o seu pediatra e ver qual que vai ser a conduta dele na investigação. Mas observa se tá mamando bem, observa intervalos de mamada e observa os sinais de pega correta e sucção efetiva e eliminações do bebê, xixi e cocô, se ele estiver fazendo xixi toda a fralda e cocô pelo menos uma vez ao dia, que são os sinais de que ele tá tendo uma ingesta hídrica, né, e que ele tá se alimentando adequadamente. Observa isso. Se tiver tudo ok, pode ser que ele esteja sentindo algum desconforto, como que a gente acabou de responder para Gisele, a questão do desconforto durante ou após a mamada, tá? Tem bebê que fica com desconforto sim, e isso pode ser investigado como um refluxo. Mas aí a gente vai ter que avaliar o caso em particular, talvez conversar com o seu pediatra, tá? Acho que é a Gabriela de novo, que eu acho que é ela que falou que estava no perfil de outra pessoa. Tá dizendo que a filha dela tem muitos gases e arrota muito rápido. E se isso pode ser um sinal de pega errada. Olha, se ela chora muito e demora para pegar no peito, pode ser que ela esteja engolindo muito ar. E isso pode levar a maior eructação.
Mas normalmente não, eu acho que você tem que agradecer aí que ela arrota rápido, porque tem muita mãe que fala pra mim, não arrota de jeito nenhum. Então, eu acho também que a gente não pode ficar procurando problemas, né? Tá tudo bem, confia no seu instinto, se estiver mamando bem, dormindo bem, fazendo xixi, cocô, é sinal que tá tudo bem, né? E tá arrotando, tem mãe que me liga e fala, não arrota de jeito nenhum, não sei o que eu faço, já virei de ponta cabeça e não arrota. Então agradece aí que a sua tá arrotando, tá bom? Vou só recapitular os sinais de pega correta, que eu vi que teve gente que teve dificuldade para entrar. Então, uma mãe bem posicionada, um bebê bem posicionado, um bebê que não precisa fazer esforço nenhum para alcançar o mamilo da mãe, independente de estar amamentando na posição tradicional, na posição invertida, no cavalinho, independente da posição, o bebê tem que estar bem alinhado de frente para o mamilo da mãe, para evitar que ele puxe o mamilo para os lados, para cima, para baixo, que faça trauma mamilar. O mamilo ele funciona como um guia na amamentação, então a gente pode esfregar um pouquinho o mamilo na boca do bebê, para o bebê abrir aquele bocão do reflexo de sucção, e na hora que ele abre aquele bocão a gente ajuda ele e leva o peito para a boca dele, e aí ele abocanha mamilo, abocanha um pedaço da areola, e assim ele consegue fazer a ventosa que a gente comentou, que é uma força de ventosa, e aí ele joga a linguinha lá pra frente, embaixo do peito, e com essa língua ele faz um movimento de canoinha e consegue fazer a ordenha de todo o leite que está armazenado, e isso faz a nossa glândula mandar uma mensagem para o nosso cérebro, a gente produz hormônios e que fazem a gente produzir leite durante a amamentação. Peito vazio não é sinal de pouco leite, peito vazio é sinal de bebê mamando bem. O peito ele não é um estoque de leite, o peito é uma fábrica, tá? Então 80% do leite materno a gente produz durante a mamada, tá? Então é muito importante a pega correta para que o bebê consiga extrair o leite que está ali armazenado e ele consiga ajudar a gente a fazer a nossa glândula, fazer nosso cérebro, produzir hormônios, para que a gente consiga produzir, né, ter a manutenção do volume de leite. A Érica está perguntando se é normal o bebê de 3 meses mamar em 2 a 3 minutos. Érica, o tempo não tem uma regra, tá? A amamentação é livre demanda. Vai depender do seu volume de leite e vai depender daqueles outros fatores que a gente comentou. Se estiver numa curva de crescimento adequada, se estiver tendo eliminações, se estiver dormindo bem, é sinal que 2, 3 minutos está suficiente para o bebê. Aí a gente avalia caso a caso, tá? Não tem um protocolo, não tem um tempo certo depois de um tempo, né? A gente coloca tempo só no início, só quando a gente ainda tá com colostro, porque a gente precisa garantir estímulo da glândula para ter a descida do leite. A Vanessa tá perguntando se com 3 meses não faz cocô todos os dias. Não, com o passar do tempo não vai fazer cocô todos os dias mesmo. O bebê começa a fazer a cada 2, 3 dias, tá? É normal a gente fazer cocô todos os dias, tô falando do recém-nascido. Recém-nascido até 28 dias. Então a gente considera aí primeiro mês um bebê recém-nascido. Depois tudo vai mudando, tá? Tudo bem? Temos mais perguntas? Senão a gente vai encerrar a transmissão ao vivo aqui. Como eu falei para vocês, o vídeo vai ficar disponível na página para vocês acessarem, compartilharem, assistirem e me enviarem suas dúvidas. Sigam a gente no Facebook, no Instagram, a gente dá várias dicas legais. A gente atende em domicílio, faz consultoria de amamentação, faço orientações de gestante, orientações de cuidados com o bebê, tá? Queria agradecer muito a presença de todo mundo. Pelo que eu tô vendo aqui, a gente teve muitas pessoas online assistindo a gente e muita gente participando. Isso é legal porque enriquece muito o nosso encontro, essa troca de experiências. Para o mês que vem eu já estou programando outro ao vivo. Eu queria ter sugestões de vocês sobre outros temas relevantes. Então mês passado a gente falou de sono seguro, esse mês a gente está falando de pega correta. E em maio eu estou programando outro ao vivo. Queria sugestões de vocês. O tema pega correta foi uma sugestão de uma pessoa que assistiu do mês passado. Então é muito importante que vocês, é muito bom que vocês me passem as sugestões para eu saber o que vocês querem saber para a gente ter assunto para conversar, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Boa noite para vocês. E se tiverem dúvidas,
podem me mandar, podem me chamar, tá bom? Tchau!